Vamos lá. Vamos conversar aqui sobre a vaca fria, como eu costumo dizer. Tem bastante coisa para a gente conversar, inclusive falar um pouco de guerra. Vamos falar do temor da Lava Jato, que é o que está pegando para a gente. Para quem vive este momento horroroso da nossa história, que foi a Lava Jato. Vamos lá. Então, aqui, Planalto aciona Ministério da Justiça contra vazamentos, no caso Master, em gesto ao STF. Gleisi Hoffmann orienta ministro Wellington Lima os vazamentos da Polícia Federal. O governo Lula tenta evitar vazamentos seletivos em ano eleitoral e busca reaproximação com Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado. Vamos ver isso aqui. O Palácio do Planalto decidiu entrar em campo para tentar impedir o vazamento de informações sigilosas no escândalo do Banco Master. Após uma série de queixas de líderes do Congresso e de ministros do Supremo Tribunal Federal, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, orientou diretamente o ministro da Justiça, Wellington Lima, a apurar a origem dos vazamentos. A movimentação ocorreu após uma reunião entre Gleisi e lideranças do governo na Câmara e no Senado. O temor no entorno de Lula que caso se transforme em uma nova Lava Jato com uso de vazamentos seletivos para atingir políticos em pleno eleitoral. É o que a gente está falando aqui há meses. A decisão do governo também é um gesto político ao STF. Nos bastidores, ministros da corte têm relatado insatisfação com a Polícia Federal e a falta de controle no governo. O mal-estar aumentou após o diretor da PF entregar diretamente ao ministro Fachin provas colhidas sobre o ministro Dias Toffoli. Isso aqui foi o ápice da sacanagem. A gente falou disso aqui no dia. Polícia Federal é assim, gente. A Polícia Federal, ela não pode agir de ofício. Ela tem que ser convocada, né? Tem que ser provocada para poder agir. Assessores do presidente Lula citam o governo de Dilma Rousseff como um exemplo negativo a não ser repetido. Na época, a avaliação interna era de que o então ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, não conseguia conter a autonomia da Polícia Federal, o que teria alimentado o clima político para o impeachment. Agora, o Planalto quer mostrar que está vigilante. Apesar da orientação de Gleisi, a leitura atual do Ministério da Justiça é que o inquérito já aberto pela PF por ordem de André Mendonça é suficiente por hora. No entanto, a ordem é de alerta máxima para evitar qualquer exposição de autoridades. Aí tem a crise no Alcolumbre, né? A relação do Lula com o Alcolumbre. Lula telefonou para o Alcolumbre após o senador decidir não anular a quebra de sigilo do Lulinha. A retaliação veio após o petista citar em entrevista o envolvimento do Instituto de Previdência do Amapá no escândalo do Master, que ele é do Amapá, tá? Só para vocês lembrarem. Mas assim, gente, isso aqui, o resto é conversa, enfim, é história. Mas o principal que a gente tem que entender nesse momento é de que, quem tá aqui, Adi? Não acredito! Um beijo, Di, que legal te ver aqui, saudade de você. Depois me fala como é que você tá. E aqui o Sérgio Oliveira falando, Vorcar ao PC Farias, Collor, dos Bolsonaros e aliados. A milícia não vive sem o sistema financeiro. Não adianta, não vive, né? Porque eles precisam de sistema financeiro para quê? Para lavar dinheiro. Eles precisam de sistema financeiro para lavar dinheiro, gente. A gente vai falar o quê? Né? Inclusive, já hoje ficou estabelecido aí que o Ibanez tinha um esquema aí com a Reag, que é a fintech envolvida com a Operação Carbono Oculto, que investiga o PCC, se vocês não lembram, né? Então, é uma coisa que eu sempre falo com a Luísa, geralmente, né? A Luísa agora vai vir às quintas, tá, gente? Quinta-feira a Luísa tá com a gente, ela vem mais nas terças. Eu sempre falo com ela sobre essa questão de como essas operações, gente, cada vez mais, vocês vão cansar de ver a gente falar aqui da Operação Carbono Oculto do PCC, aquela operação do poço de... Ai, sempre esqueço o nome. Que é dos combustíveis lá de Manguinhos, no Rio de Janeiro, tá?
que é lavagem de dinheiro com combustível adulterado, e Operação Carbono Oculto. Escuta o que eu estou falando, vai chegar uma hora que essas três elas vão se unir, tá? E o elo de ligação vai ser justamente essas instituições que lavam dinheiro, tá? Utilizadas para lavagem de dinheiro. E, claro, que patrocinam campanha, né? Óbvio, né? Elementar, meu caro Watson. Vamos lá. O que eu quero falar com vocês aqui com relação a isso? Eu acho que agora está claro a Lava Jato 2.0 que a gente está vivendo. A gente está vivendo um ataque o tempo todo ao STF. E qual é o problema? O problema é que o próprio presidente do STF, que é o Fachin, está colaborando para que isso seja fomentado. Então, eu vou falar de novo aqui, vamos lá, vamos falar de novo pela 50ª vez, porque eu acho que a gente atingiu todos os limites da cara de pau nesses últimos dias, inclusive veio a público a Viviane de Moraes ontem, o Zambarda com certeza falou sobre isso com vocês. Então, eu também não quero ficar me repetindo, porque eu já havia falado dela na sexta-feira, sobre o escritório dela e tudo mais, no editorial que o Reinaldo Azevedo fez no Metrópolis. Então, eu acho que o mais importante que a gente tem que entender é o seguinte: já existe a legislação da magistratura brasileira, que é utilizada no caso dos juízes, dos desembargadores e dos ministros do STF. Então, não há que se falar em uma falta de código de ética, de código de conduta dos ministros. Primeiro ponto. Segundo ponto, Viviane Bart de Moraes. Ela explicou como funcionava o contrato dela. Quem me assistiu na sexta-feira aqui, a gente falou sobre isso. Ela tinha um escritório terceirizado que fazia várias coisas para o Banco Master. Quando aconteceu o escândalo do Banco Master, o contrato acabou, por motivos, né, gente, de que ali acaba o objeto do objeto de trabalho. Ali a gente fala que é perda do objeto. Você não tem mais o que fazer com aquele cliente, né? O cliente não está mais em funcionamento. E ela também fazia contratos, ela não fazia só processos, ela tinha uma equipe ali para fazer a parte contratual do Banco Master. Então, a gente já falou de tudo isso, tá? E cada vez mais, por essas concessões de direito ao silêncio e também não obrigatoriedade de comparecimento de algumas figuras, não só na CPMI do INSS, tá? Que é importante dizer, como na questão de um certo afrouxamento aí que a gente tem no caso Master. Então, por exemplo, o Forcaro não vai vir dar depoimento porque ele não pode vir de avião particular. Mas ele também não vai vir com avião de carreira, porque senão pode acontecer alguma coisa com ele. Então, assim, gente, nós estamos tratando o bandido igual o quê aqui nesse país? Como se ele fosse o rei do mundo, como se ele fosse o príncipe Charles, sabe? Não dá para entender. Apesar que o príncipe Charles não é mais príncipe, né? Ele é rei agora, esqueci. Então, simplesmente eles estão tratando da maneira assim, como se esses caras eles fossem intocáveis. Então, André Mendonça, para mim, já provou por A mais B que ele está fechado com o esquema, colocar o STF numa situação periclitante, pelo fato dele ter assumido o caso Master e afastado o Toffoli. Eles estão o tempo todo ali tentando incriminar a relação do Toffoli, empresa Meredith, que é a empresa que ele tinha com a família dele, responsável pelo resort Taea, que foi vendida ao fundo Arley, que tinha ligação com a Reag e o Banco Master. Todo esse panorama, tá? Colocando ali o Toffoli como uma figura contraditória, uma figura em questionamento, e lembrando de que o Alexandre de Moraes também está sendo colocado nessa situação, e é o que a gente vai ver aqui, tá?
E a cada vez mais, aquela história de anular o processo do Bolsonaro, porque eles querem a anistia a qualquer custo, eles querem soltar o Bolsonaro a qualquer custo, essa história que eu vinha falando para vocês, ela se confirma cada vez mais. Então, vamos lá. Nós temos que assegurar o funcionamento das nossas instituições. Eu não boto a mão no fogo por nenhum ministro. Nenhum, zero, não boto, não quero saber, não sou paga para defender nenhum deles. A única coisa que eu quero falar para vocês é: nós precisamos manter as nossas instituições em funcionamento. Para isso, nós precisamos de um STF que seja digno desse funcionamento. Nós já tivemos ataques contra a nossa democracia, que os ministros do STF, principalmente Alexandre de Moraes, o Dino, Carmen Lúcia, até o Zanin, em muitos casos, apesar da postura dele ser bastante conservadora, tal, ajudaram na manutenção dessas instituições. Então, a gente precisa confiar no STF enquanto uma instituição e entender que esses ataques todos são direcionados ao presidente Lula e a possibilidade de sua reeleição. É isso. Tudo isso é uma estratégia da extrema-direita para que não apareçam os seus culpados, tanto de envolvimento na CPMI do INSS, como no envolvimento do Banco Master, e, claro, para fazer com que tudo isso seja acobertado por todas esses factoides que a mídia acaba também sendo manipulada para publicar e, claro, para prejudicar aí a campanha, né, do presidente Lula, trazendo à tona as possibilidades e também pesquisas que colocam Flávio Bolsonaro numa condição de maior vantagem e tudo que a gente vem acompanhando. Então, a gente tem que ter cuidado naquilo que a gente observa, tem que entender que a mídia está tendenciosa, tem que entender que sim, tem gente no STF que está tendenciosa a fazer uma nova Lava Jato, a realmente prejudicar a reeleição do presidente Lula. Então, a gente precisa entender que essas pessoas extremamente conservadoras que estão no STF não interessa a manutenção deste governo atual. Então, é isso que a gente tem que ter na cabeça, tá? É isso que a gente precisa entender. Nossa, fiquei até cansada de pensar em tudo isso, gente. Nossa, o Brasil cansa a gente, né? Então, vamos lá, através do Superchat e Super Stickers, através do Pix, folhademocrata@gmail.com. Vou dar boa noite aqui para Socorro Gondim. Boa noite, Socorro. Um beijo para você, minha querida. E eu já chamo vocês aqui para o nosso cupom Folha 25, que é o cupom que vocês ganham 15% de desconto na editora Contracorrente. Então, cupom Folha 25, entra no site www.editoracontracorrente.com.br e você vai ter desconto em quaisquer dos livros com o Folha 25, desconto de 15%. Tá bom, meus queridos? Vamos lá. Luiz, uma boa noite para você também. Boa noite, seja bem-vindo, gente. Bora lá, vamos ajudar. Curtam a nossa live, compartilhem e comentem, conversa aqui comigo. Eu tive um problema no meu card hoje, eu não consegui divulgar meu card no YouTube, e eu tentei de tudo que foi jeito aqui, já tentei de tudo que foi jeito, gente, juro por Deus. Mas eu não estou conseguindo compartilhar esse card, tá? De jeito nenhum. Então, eu peço a vocês que nos ajudem aí a divulgar a live para que a gente possa, inclusive, bater a nossa meta, que é de R$100 mais 2 membresias. Então, gente, manda qualquer coisa que vocês puderem. Manda superchat, super sticker, manda R$3, manda R$5. Ai, mas eu só tenho R$1. Manda R$1. Gente, a gente tem que bater a meta. Hoje é segunda-feira. Segunda-feira, eu tô louca. Hoje é terça-feira, ainda estamos no começo de mês. Quanto antes a gente bater a meta das nossas lives, melhor é para a gente, para os pagamentos do canal, tá bom? Não se esqueçam disso. Bom, vamos lá, vamos conversar então aqui sobre uma outra coisa. Senador Alessandro Vieira protocola pedido para criar a CPI que investigue a relação
de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Vamos ver isso aqui. Requerimento conta com 35 assinaturas de apoio, mas ainda precisa de aprovação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para sua instalação. Então, o que mais aqui? O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o crime organizado, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, protocolou um requerimento no Senado para a criação de uma nova CPI para investigar as relações dos ministros do Supremo, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, com o Banco Master. 2 ministros encontram-se no centro de um dos maiores escândalos financeiros e institucionais da história republicana do Brasil. Não se trata de revisões das decisões judiciais, mas os mais altos cargos da República impõem os mais altos padrões de conduta e de que, quando esses padrões são colocados em dúvida por fatos concretos e graves, é dever do parlamento apurar, justificou o senador. O pedido foi apresentado na noite desta segunda-feira e se junta a outros 3 requerimentos para criações de CPIs que aguardavam a aprovação, leitura pedido de plenário do presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre. O requerimento já tem 35 assinaturas, ou seja, 8 mais do que o mínimo necessário, que são 27. Dentre os signatários estão 11 senadores do PL, para surpresa de 0 pessoas, né? Inclusive o pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, e 6 parlamentares do PP, cujo presidente do partido, senador Ciro Nogueira, também tem envolvimento no caso Vorcado. Olha, gente, cancelar, não é crime o que Dias Toffoli cometeu. O pessoal falou que talvez tivesse alguma relação ali com a Tarayá, que teria traficante, que teria tido influência, lavagem de dinheiro, não sei o quê. Gente, nada disso tem a ver diretamente com a questão do Banco Master. Tá? É isso que precisa ficar claro. Nenhuma dessas posturas se refere diretamente ao Banco Master. Se eles cometeram crimes, eles precisam ser punidos. Mas não que isso tenha relação direta com a fraude do Banco Master. A gente não pode se deixar levar por essas coisas sorrateiras que essas reportagens e esses pedidos de CPI falam, tá? Então, é simples. Aqui não é uma questão da relação com o Vorcaro. Se esses ministros acabaram cometendo algum tipo de crime, então ali no caso do Dias Toffoli, na negociação da Meredith, isso não significa dizer que o Dias Toffoli, ele ajudou na fraude do Banco Master. A gente precisa parar de confundir as coisas, de confundir o rabo com as calças, o rabo com a bunda, não pode, né? Por quê? Porque não é assim. É o que eles querem colocar na nossa cabeça. Então, a gente vem aqui no programa, a gente vem aqui no canal para especificar para vocês que a gente não pode misturar as extensões. Então, o Alexandre de Moraes, o tempo todo eles estão colocando ele no alvo por causa da esposa dele, que é toda aquela situação que eu expliquei aqui para vocês já. Mesma coisa o Dias Toffoli. A negociação do Tarayá não necessariamente está falando que o Dias Toffoli e a família dele ajudaram a fraudar o Banco Master, influenciaram em negociações, ou tentaram impedir a liquidação, ou tentaram impedir a prisão do Daniel Vorcaro. É isso que tem que ficar claro. Já se sabe que não é o número do Alexandre de Moraes. Ali, aquela questão da conversa com o Vorcaro da sexta-feira. Então, a gente precisa entender a relação das coisas. Não houve vantagem. Tanto na relação que o Vorcaro pode ter tido com o Dias Toffoli, tanto na relação que o Vorcaro pode ter tido com o Alexandre de Moraes. Não houve vantagem. Ele está preso, agora ele está preso em presídio federal, e, inclusive, o banco está sendo liquidado, e tudo isso que está acontecendo, que vocês estão vendo aí, vai continuar acontecendo. Então, esses 2 ministros, eles não impediram que as coisas acontecessem, e é o que a gente vê aí. Tá? Na verdade, o próprio Toffoli acabou declinando de ficar no caso do Master por toda a repercussão que deu para não prejudicar ainda mais o STF. Só que aquilo trocou 6 por meia dúzia, eu diria que trocou 6 por menos 6, quando entrou o André Mendonça. Então, é aquela história, eles fizeram aquilo que era mais vantajoso entre eles aqui.
Agora tá a cara da Lava Jato, coisa que eles sabiam que com o Toffoli talvez não acontecesse. Aqui o Bruno Galvão, meu querido, muito obrigada. Agora faltam R$ 99, mais 2 membros. Gente, bora lá através do Superchat, Super Stickers. Gente, chega a nossa live. Já deixa aquele ingressinho para mim, por favor. Deixa aquele ingressinho maroto. Deixa R$ 3 pra gente. Se todo mundo der R$ 3, a gente fecha a meta assim, ó. Eu preciso pagar as contas aqui da live, gente. Ontem eu já não vim na live. Eu já não consegui vir. Aqui, bode na sala operation. Exatamente. É um elefante na sala, né? O caso Master, gente, é o elefante na sala de estar. E foi um motivo perfeito para eles irem contra a base governista. É um motivo perfeito. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro no nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!